Taxa de natalidade, mortalidade, crescimento vegetativo, expectativa de vida, fecundidade, população relativa e absoluta, populoso e povoado, população economicamente ativa e inativa, migração, superpopulação e bônus demográfico. Se você quer conhecer o significado de todos esses termos, fica ligado nessa videoaula que começa agora. Fala galera, Tio Toby na área com mais um vídeo para o canal. Hoje vamos falar dos principais conceitos demográficos cobrados nas avaliações do ensino fundamental e médio e até mesmo nos vestibulares. Para começar, vamos falar dos termos mais básicos, são eles a taxa de natalidade, a taxa de mortalidade e o crescimento vegetativo. A taxa de natalidade é o número de crianças nascidas vivas no período de um ano para cada grupo de 1000 habitantes. Como assim nascidas vivas? Tem como nascer morta? Tem sim. Infelizmente, algumas crianças morrem durante a gestação ou durante o parto, e nesse caso usamos o termo natimorto. A taxa de natalidade sempre será apresentada em um grupo de 1000 habitantes. Por exemplo, a taxa de natalidade no Brasil em 2018 foi de 14 por 1000. Ou seja, no ano de 2018, para cada grupo de 1000 habitantes aqui no Brasil, nasceram 14 crianças. A taxa de mortalidade é o número de óbitos no período de um ano para cada grupo de 1000 habitantes. Só lembrando que óbito é a mesma coisa que mortes, beleza? Assim como a taxa de natalidade, a taxa de mortalidade também é apresentada a cada grupo de 1000 habitantes. Só para você ter como referência, a taxa de mortalidade no Brasil em 2018 foi de 6,5 por 1000, ou seja, em 2018 a cada grupo de 1000 habitantes morreram 6,5. Aí você deve estar pensando, como assim morreram 6,5? Ou morrem 6 ou 7, eu nunca vi morrer meia pessoa. Como estamos falando de dados estatísticos, os números nem sempre serão exatos, então 6,5 é completamente possível. Isso pode ocorrer tanto para a taxa de natalidade quanto para a taxa de mortalidade. Tranquilo? Ainda falando sobre mortalidade, vamos falar sobre a taxa de mortalidade infantil. O nome parece meio óbvio, contudo preste muito atenção nesse conceito. A taxa de mortalidade infantil é o número de crianças que morrem antes de completar um aninho de vida a cada grupo de 1000 nascidos vivos no período de um ano. Esse é um dos principais indicadores sociais que avaliam as condições de vida da população de um determinado país. Países com altas taxas de mortalidade infantil são, em geral, os mais subdesenvolvidos do mundo, como os africanos, latino-americanos e alguns asiáticos. Por sua vez, países onde os sistemas médico-sanitário funcionam muito bem, como os europeus, o Japão, o Canadá e os Estados Unidos, apresentam baixíssimas taxas de mortalidade infantil. Uma grande exceção a essa regra é Cuba, que embora seja um país pobre, subdesenvolvido e viva uma ditadura de mais de meio século, apresenta taxas de mortalidade infantil comparáveis a de países desenvolvidos, inclusive superando alguns deles. Agora que você já sabe o que são taxas de natalidade e de mortalidade, vamos falar do crescimento vegetativo. Crescimento vegetativo, também chamado de crescimento natural, é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Para calcularmos o crescimento vegetativo de um país, você vai usar uma fórmula que é muito simples. Olha aí na tela, vou colocar para você. O crescimento vegetativo é igual à taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Ou, usando as siglas, CV é igual a TN menos TM. Os resultados possíveis dessa conta podem apresentar três características bem diferentes com relação ao crescimento vegetativo de um país. Se a taxa de natalidade for maior do que a taxa de mortalidade, então teremos um crescimento vegetativo positivo, ou seja, a população terá uma tendência de crescimento. Se a taxa de natalidade for igual à taxa de mortalidade, então teremos um crescimento vegetativo nulo ou zero. Ou seja, a população terá uma tendência de estagnação. Agora, se a taxa de natalidade for menor do que a taxa de mortalidade, então teremos um crescimento vegetativo negativo. Isso significa que, neste caso, a população do país terá uma tendência de redução. Se você está atento, você deve estar se perguntando por que eu usei o termo tendência. Eu usei o termo tendência porque, para determinar se uma população cresce, diminui ou fica estagnada, não basta saber qual é o crescimento vegetativo de um país.
Aliás, é muito importante que você não confunda o crescimento vegetativo com o crescimento demográfico. O crescimento demográfico, também chamado de crescimento populacional, é o crescimento vegetativo mais a taxa de imigração menos a taxa de emigração no período de um ano. Poxa, tio Toby, outra fórmula? E qual é a diferença entre imigração e emigração? Olha, isso é uma das coisas mais fáceis dessa aula. Emigração é a saída de uma pessoa ou de um grupo de pessoas do seu país ou região de origem. Já imigração é exatamente o contrário, ou seja, é a chegada de uma pessoa ou um grupo de pessoas a um determinado país ou região. No caso, o seu lugar de destino. Viu como é facinho? Então, recapitulando, o crescimento demográfico é igual ao crescimento vegetativo mais as pessoas que chegam no país, os imigrantes, menos as pessoas que saem do país, os emigrantes. Outro conceito importante que você precisa ter domínio é a taxa de fecundidade. Fica ligado nesse conceito porque muita gente acaba confundindo fecundidade com natalidade, e esses conceitos são diferentes. Taxa de fecundidade é o número médio de filhos por mulher em idade fértil em um país ou em uma região. Quando eu digo idade fértil, estou me referindo a mulheres entre 15 e 49 anos. Tio Toby, isso quer dizer que mulheres com menos de 15 anos ou mais de 49 anos não podem ter filhos? Do ponto de vista biológico, nada impede que meninas com menos de 15 anos ou mulheres acima dos 49 anos tenham filhos. Contudo, foi criado um padrão estatístico. No ano de 2018, a taxa de fecundidade no Brasil foi de 1,77 filhos por mulher. Isso significa que, em média, cada mulher brasileira em idade fértil teve menos de 2 filhos. Esse número é bastante preocupante, uma vez que uma taxa de fecundidade menor do que 2,1 significa que não está havendo uma reposição populacional, ou seja, o número de crianças não é suficiente para repor o número de pessoas que estão envelhecendo no nosso país. De forma mais simples, podemos dizer que com uma taxa de fecundidade muito baixa, a população do país vai envelhecer de forma mais acelerada e em breve teremos mais idosos do que jovens no nosso país. No passado, a taxa de fecundidade no Brasil era bem mais alta. Só para você ter uma ideia, entre os anos de 1940 e 1960, as mulheres brasileiras tinham em média 6 filhos. De maneira geral, os países mais desenvolvidos apresentam as menores taxas de fecundidade, enquanto os países subdesenvolvidos apresentam as taxas mais elevadas. Fica tranquilo que no vídeo sobre pirâmides etárias eu vou explicar os motivos para essa diferença na taxa de fecundidade entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Beleza? Agora vamos falar de outro conceito muito importante nos estudos demográficos, a expectativa de vida. Expectativa de vida, também conhecida como esperança de vida, é o número médio de anos que uma pessoa espera viver ao nascer. Por exemplo, no ano de 2018, a expectativa de vida do brasileiro era de 76 anos, ou seja, estimava-se que uma criança que nasceu no Brasil no ano de 2018 ia viver até 2094. Isso significa que todas as crianças que nasceram em 2018 vão viver exatamente 76 anos? Claro que não, a expectativa de vida é uma média. Obviamente, algumas dessas crianças morrerão ainda na infância, outros na adolescência e alguns na vida adulta. Contudo, uma grande parte dessas crianças viverão muito mais do que os 76 anos que se espera. Um ponto importante a ressaltar é que a expectativa de vida varia entre os gêneros dentro de um mesmo país. Sendo assim, as mulheres tendem a viver mais tempo do que os homens. No Brasil, no ano de 2018, enquanto os homens apresentavam uma expectativa de vida de 72 anos e meio, as mulheres estavam bem à frente, com uma expectativa de vida de 79 anos e meio. Isso deve-se a vários fatores que vamos detalhar no vídeo sobre pirâmides etárias. A expectativa de vida varia muito entre os países do mundo. Nos países mais desenvolvidos, a população supera os 80 anos de vida, enquanto nos países mais pobres e subdesenvolvidos, a expectativa de vida fica na casa dos 50 anos. Outros conceitos demográficos fundamentais para os seus estudos são o de populoso e povoado. Embora a pronúncia desses dois termos sejam muito parecidas, os conceitos são bem diferentes. Populoso é a mesma coisa que população absoluta, ou seja, é o número total de habitantes de um país, cidade, bairro ou de uma área qualquer. Já
povoado é sinônimo de população relativa, ou seja, é a relação entre o número total de habitantes e o tamanho da área que eles ocupam. Em outras palavras, podemos dizer que povoado ou população relativa é o número de habitantes por quilômetro quadrado. O termo povoado também é conhecido como densidade demográfica. Então, para você não confundir nada, anota aí. Povoado, população relativa e densidade demográfica são a mesma coisa. Você sabe quais são os países mais populosos e também os mais povoados de todo o mundo? Os países mais populosos são, em primeiro lugar, vem a China, com uma população de 1,4 bilhão de habitantes. Em segundo lugar, a Índia, com 1,3 bilhão de habitantes. Em terceiro lugar, os Estados Unidos, com 330 milhões de habitantes. Em quarto lugar, temos a Indonésia, com 270 milhões de habitantes. E na quinta posição está o Paquistão, com 216 milhões de habitantes, tendo superado em 2017 o Brasil, que hoje ocupa a sexta posição, com uma população de 211 milhões de habitantes. Um fato impressionante é que a soma da população dos 6 países mais populosos do mundo atinge a marca de quase 50% do total da população mundial, que hoje é de aproximadamente 7,5 bilhões de pessoas. Já nos primeiros lugares do ranking dos países mais povoados temos: em primeiro lugar, Mônaco, com uma população relativa de 18.650 habitantes por quilômetro quadrado. Em segundo lugar, Singapura, com 7.540 habitantes por quilômetro quadrado. Em terceiro lugar, Hong Kong, com 6.544 habitantes por quilômetro quadrado. Em quarto lugar, o Vaticano, o país da Igreja Católica, com 1.907 habitantes por quilômetro quadrado. E para finalizar nossa lista, em quinto lugar temos Malta, com 1.321 habitantes por quilômetro quadrado. Perceba que os países mais populosos do mundo, ou seja, os que têm as maiores populações absolutas, não são os mais povoados. Você sabe por que isso acontece? Embora países como China, Índia, Estados Unidos ou Brasil apresentem populações muito grandes, os territórios desses países estão entre os maiores do mundo. Sendo assim, o número de habitantes por quilômetro quadrado é bem pequeno se comparado ao de países que têm uma pequena população, porém apresentam territórios minúsculos, como é o caso de Mônaco, Singapura, Hong Kong e entre outros. Para você ter uma ideia, a população relativa do Brasil no ano de 2019 foi de 25,25 habitantes por quilômetro quadrado. Isso significa que, embora populoso, o Brasil não é densamente povoado. Só lembrando que esse número de 25,25 habitantes por quilômetro quadrado é uma média nacional. Se levarmos em consideração as características das regiões brasileiras, teríamos a região norte com uma densidade demográfica baixíssima e a região sudeste com uma densidade demográfica bem mais elevada, no caso a mais alta do país. Vale ainda ressaltar aqui o caso dos países que apresentam uma população absoluta muito pequena, contudo tem um território gigantesco, como é o caso do Canadá. A população canadense é de apenas 37 milhões de habitantes, porém muito mal distribuída em uma área de quase 9,9 milhões de quilômetros quadrados, o que dá uma densidade demográfica de apenas 4,1 habitantes por quilômetro quadrado. Sendo assim, podemos dizer que o Canadá não é um país populoso e também não é densamente povoado. Conseguiu entender aí? Indo para outro termo muito importante da demografia, eu te pergunto, você já ouviu falar do termo superpopulação? Você sabe o que ele significa? Bem, superpopulação ou superpovoamento de forma literal significa excesso de pessoas em um determinado lugar. Contudo, tome muito cuidado, porque o conceito de superpopulação pode variar entre a biologia e a demografia. Para a demografia, superpopulação é quando o número de habitantes de um país ou uma região é maior do que os recursos sociais e econômicos existentes para sustentá-los. Sendo assim, não importa o tamanho da população absoluta, ela pode ser grande ou pequena. O relevante neste caso é o fato da população não ter recursos suficientes para sua sobrevivência. E para terminarmos, temos dois termos muito importantes ligados tanto à demografia quanto à economia. São eles a população economicamente ativa e a população economicamente inativa, conhecidas como PEA e PEI,
respectivamente. A população economicamente ativa é composta pelas pessoas que exercem uma atividade remunerada ou que estão à procura de uma. De forma mais simples, são as pessoas que estão trabalhando e as que estão desempregadas, mas estão à procura de emprego. As pessoas que trabalham ou estão à procura de emprego, em geral, têm entre 10 e 65 anos, dependendo do país no qual elas vivam. Aí você já deve estar pensando, mas que absurdo, como uma criança de 10 anos pode trabalhar? Pois é, infelizmente em alguns países do mundo elas trabalham, mesmo que de maneira informal, como aqui no Brasil. Embora o trabalho infantil seja ilegal em vários países, incluindo no nosso, a remuneração que essas crianças recebem são muito importantes para suas famílias, logo elas também são contabilizadas na PEA. O inverso dessa definição é população economicamente inativa, que são as pessoas que não trabalham e não estão à procura de emprego. A PEI, ou seja, a população economicamente inativa, é formada por pessoas que apresentam graves problemas físicos ou mentais que as impedem de trabalhar. Pelas crianças que ainda não podem trabalhar, pelos idosos que em grande parte já são aposentados, pelos desalentados, que são pessoas desempregadas há tanto tempo que já até desistiram de procurar emprego, e por pessoas que têm condições de trabalhar, mas simplesmente não querem ou não precisam. Quando um país tem uma população economicamente inativa muito grande ou em expansão, isso torna-se um grave problema econômico, uma vez que a riqueza de um país é gerada pelos seus trabalhadores, ou seja, pela PEA. O melhor cenário para um país é o fenômeno conhecido como bônus demográfico. Isso significa que o número de pessoas aptas a trabalhar supera o total de pessoas que não trabalham, como as crianças e os idosos. Simplificando, bônus demográfico é quando o número de pessoas na PEA é maior do que o número de pessoas na PEI. Então é isso, galera. Esses são os principais termos e conceitos utilizados na demografia. Anota tudo aí, assim você vai ficar fera nesse assunto e terá uma ótima compreensão de todo o conteúdo. Se esse vídeo te ajudou, então deixa aí o seu like, porque ele é um grande incentivo para o meu trabalho. Não seja egoísta e compartilhe o link dessa aula com seus colegas aí pelo WhatsApp, para que eles também possam ter acesso a esse conhecimento. Então eu vou indo nessa, vê se não se esquece de se inscrever no canal, é só clicar na logo do canal que está aparecendo aqui do meu lado. Um forte abraço para vocês, um grande beijo do Tio Toby e até o próximo vídeo.